Olá, povão, estamos começando mais um LunaCast. Vocês já sabem a proposta do podcast, que é aprofundar no assunto. Hoje nós vamos nos aprofundar num tema que é a intervenção precoce. Com quem que a gente tinha que conversar? Com o Thiago Lopes, obviamente, né? Que gentilmente veio aqui à clínica para a gente gravar. Thiago, eu vou pedir para você se apresentar. Bom, sou o Thiago Lopes, sou doutor em psicologia pela Universidade do Quebec. Sou precursor do modelo Denver de intervenção precoce, que hoje é um dos principais modelos de intervenção para crianças com autismo em tenra idade no Brasil. Já trabalho, sou pai de 2 crianças com autismo, né? Já estou há mais de 15 anos nessa área do autismo e tenho 2 filhos, um com 10 anos e com 8 anos, que estão no espectro do autismo também. Sou sócio fundador e idealizador do Instituto Farol e do Instituto Eduardo Thoman. Enfim, trabalho aí como palestrante, dando cursos, formando profissionais na área, supervisionando tratamento também. E aí o modelo também, o Farol, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? Que eu acho que é interessante a gente discutir essa coisa dos modelos. Eu queria, assim, você já falou muitas vezes da sua história, já falou aquelas, né, as questões que são, como que você começou, etc e tal. Eu quero que você falasse um pouco mais do seu processo de formação no Denver. Você já falou para mim pessoalmente, mas eu queria que você explorasse. Você fez estágio, você conheceu muito. Como foi esse processo de aprofundamento no Denver? Olha, eu participei do primeiro treinamento avançado no modelo Denver de intervenção precoce que o Mind Institute fez no Canadá. Foi em 2012. Eu era aluno de doutorado na Universidade do Quebec. Já atuava como assistente terapêutico na época, usando o modelo Denver de intervenção precoce. E em 2012 teve essa formação, foi o treinamento avançado. Então, você trabalhava como AT, recebia supervisão em Denver, em Denver. E aí se aprofundou, entrou participei dessa primeira formação de Denver que aconteceu no Canadá, morava em Montreal na época. Fui um dos 5 formados nessa primeira turma canadense. Depois disso, meu doutorado foi todo implementando Denver no serviço público de saúde lá. Então, no Canadá, de Montreal. Então, no Canadá é assim, o diagnóstico tem diagnóstico realmente na rede pública de saúde. E quando você tem um diagnóstico, você tem um direito a tratamento de 14 a 20 horas por semana, baseado em aba, né? Usando realmente tratamento baseado em evidências. Só que eles têm uma fila de espera de 9 meses. E nessa fila de espera, eles não deixam simplesmente os pais esperando sem nada. Então, eles oferecem um suporte, um treino parental nesses 9 meses. E aí tinha um treino parental baseado em aba, que era muito para identificar as dificuldades, ensinar os pais algumas estratégias e tal. E tinha acabado de sair na época um estudo de treino parental do Denver. Só que houve um monte de falhas no estudo. Assim, era 3 meses, só medida de curta, não tinha medida distal, não tinha parâmetros amplos. Aí parecia que não estava tendo resultado. Eu falei, não. Maluco, né? Falei, vou fazer meu doutorado, vou meter 1 ano de treino parental. Com os pais no chão, quero ver se não dá resultado. E aí foi o que eu fiz. Então eu fiz essa formação inicial, eu passei 1 ano formando pais com um grupo controle aleatório. Aí o pessoal continuou fazendo esse mesmo treino parental baseado em aba, eu criei um grupo controle, a gente distribuiu de forma aleatória, usando o aba, o grupo controle, e eu implementei o Denver com esses pais, fazendo treino parental, usando o manual de pais do Denver. Então, eu passei 1 ano implementando, saiu os resultados da minha pesquisa, eu mandei para a Sally Rogers, aí passei por um processo seletivo com ela e tal, e fui fazer um dos meus internatos lá. Então, passei 1 ano fazendo pesquisa com eles lá, ajudando nas pesquisas, implementando, e durante esse tempo eu fiz a minha certificação como terapeuta e a minha certificação como formador. Então, eu trabalhei por 1 ano com a equipe da Sally Rogers, virei formador pelo Mind Institute da Califórnia. Fiquei 3 anos atuando como formador do Mind até abrir o Instituto Farol. Aí eu comecei a montar o próprio treinamento profissional do Instituto Farol. Não, peraí. Aí nessa história você veio pro Brasil. Isso. Aí foi assim, eu fiquei 3 anos... Porque antes de você... Eu ainda morava no Canadá. Você voltou pro Canadá, então, eu morei 1 ano. Então eu fiz... O meu projeto de pesquisa foi no doutorado. Aí eu passei 1 ano nos Estados Unidos, onde eu me tornei formador do modelo. Voltei pro Canadá
por mais um tempo. Porque eu me lembro comecei que a dar formação no Brasil, mas ainda morando no Canadá. Não, eu me lembro também de muitos brasileiros irem para o Canadá. Eu lembro do Grupo Next, de ver no Instagram e tal. Sim. Eles tinham ido para lá, e aí vi outros grupos de brasileiros que fizeram a certificação ainda lá, e aí depois depois do tempo veio para cá, né? Muitos foram. E aí eu fiquei ainda 3 anos morando no Canadá e atuando como formador do Denver. E muitas vezes eu vinha para o Brasil, dava formação, e muitas vezes o pessoal ia para o Canadá fazer a formação comigo lá. Então eu fiquei 3 anos nesse processo, até que mudei para o Brasil e montei o Instituto Farol. E aí foi aí que eu parei de fazer as formações pelo Mind, fui fazer a própria formação do Denver pelo Instituto Farol. Do Farol. Tá? Do modelo Farol. É um modelo de treinamento no Denver, mas pelo Instituto Farol. Então a gente oferece um treinamento baseado no Denver, mas a diferença é que na época, Luciano, eu tinha o seguinte problema: tinha 85% das pessoas que faziam treinamento avançado de 3 dias não ia para a certificação. Então eu estava formando, a cada 7 alunos que eu formava, só um lá na ponta ia ter fidelidade de implementação. Então, depois do curso, significa o quê? É só supervisão ou tem outro curso avançado? Você faz o introdutório, faz o avançado, e depois a pessoa tem que submeter material de vídeo para demonstrar fidelidade de implementação das técnicas. Tem que fazer supervisão. Só que eles não ofereciam supervisão. A pessoa tinha que ir aprimorando por conta própria, usando o manual, mandava vídeo, você dava feedback, mandava vídeo, dava feedback. Então essa foi uma primeira coisa que eu já decidi fazer. Então, você falou que a cada 7, quantos que faziam? Só um. E esses 7 é o que fizeram o avançado ou que fizeram o primeiro? Dos que faziam o avançado. Entendi. Se eu pegar quem fazia o introdutório, era uma proporção absurda. Então, o que estava acontecendo muito? Muita gente com certificado do avançado colocava na parede falando que fazia Denver, mas ela não tinha fidelidade de implementação. Não é verdade que ela fazia Denver. Então, isso me incomodava muito. Então, foi por aí que eu decidi modificar, porque agora, no treinamento profissional, só sai quem tem fidelidade de implementação, senão não conclui. Então, a supervisão já fica embutida no próprio treinamento. Então, essa foi uma modificação que eu fiz e que permitiu a gente realmente garantir que não tinha mais aquela coisa de 1 para 7, só com fidelidade, só sai quem tem fidelidade. Foi um passo aí. Então, a minha formação aconteceu dessa forma. Eu fui assistente terapêutico, depois eu formei pessoas na rede pública de saúde, tanto terapeutas quanto pais, durante 1 ano como formador. Depois fui para o Mind, passei 1 ano lá, atuando com pesquisa e formando assistentes terapêuticos e atendendo também nas pesquisas deles. Depois voltei, atuei 3 anos como formador oficial do Mind Institute e de lá para cá como formador pelo Instituto Farol. Sua tese em francês ou inglês? Francês. Mais difícil, dá pra ler, pô. Mas hoje com o ChatGPT você mete lá, já era. Por que você não traduziu e publicou aqui um livrinho aqui no Brasil, isso aí? Porque eu vou me enrolando com outras coisas. Cara, mas eu tô com um livro desenhadinho aí que depois eu te mostro. Não, eu acho legal, mas eu acho que esse também tinha que publicar, cara. Precisa. Porque é um modelo de treinamento de pais, né? Interessante. E no Brasil... E foi interessante pelo seguinte, a gente teve um ganho médio de 10 pontos de QI com 1 ano de treino parental. Porra, isso aí que é muito legal. 1 hora por semana de treino parental. Só isso, cara. Extraordinário. Então, comparado e com... o controle tinha quanto? 0 pontos de QI, 0,5, uma coisa assim. O que já era melhor do que nada. Sim, porque a tendência é você ter uma regressão, né? Uma diminuição ali na pontuação. E com o grupo controle já não acontecia. Então, não é o outro não grupo era mais eficiente. formação, seu mais treinamento, né? Era, exato. Então, tinha umas diferenças. No grupo baseado em aba, era muito teórico e ensino de uso de ferramentas e de técnicas para os pais. Mas eu não punha o pai no chão para ensinar. E nesse que eu fazia era o seguinte, Ana Maria, vem aqui. Lê o capítulo 4 para mim do livro de pais. Agora vai lá no chão e implementa. E aí eu vou corrigindo e usando realmente as estratégias de coach, de treino parental do Denver. Então, eu acho que é um modelo, inclusive, que para o Brasil, para SUS, por exemplo, é o que deveria estar rolando. Porque a mãe fica sentada na fila de espera, esperando o filho terminar, às vezes viaja 1 hora para vir fazer 1 hora de terapia. A gente sabe que não tem demonstração científica de eficácia, é só 1 hora 1 hora, 2 horas de intervenção picada. Então, essa mãe, esse pai, muitas vezes, essa mãe já não está trabalhando. Ela já cuida desse menino e leva ele para cima e para baixo o dia inteiro.
Então, o ideal seria implementar um modelo parecido, que fizesse realmente o que a gente fez. Pega a mãe, ensina as estratégias de ensino para que ela possa implementar em casa, nas rotinas diárias. Sabe que vai ter um evento do Conselho Nacional de Saúde. Um evento sobre como oferecer a melhoria de pessoas com autismo na rede pública. Vão ser 4 palestras. 3 palestras, o tema exclusivo é falar mal de aba. Não tô propondo nada. E aí me convidaram, vou dar uma palestra, e aí, assim, em princípio tinha desenhado para falar com o diabo, eu falei, sabe o que mais? Esquece tudo, não tem que ficar defesa, contra. Eu vou falar de treinamento de paz, que é o que dá para fazer no SUS. E aí vai ter um evento recente, um negócio, tem cabimento, em vez de você dizer, vai ter um negócio sobre intervenção, vamos propor uma coisa, propõe um caminho, não, vai ter... É loucura isso, né? Mas eu queria voltar aqui, a gente estava no modelo do Farol. Sim. Tecnicamente falando, na intervenção, tem diferença? Do Denver? Do Denver para o quê? Para o seu modelo Farol. Não. É baseado nas mesmas estratégias. A gente usa o mesmo instrumento de avaliação de fidelidade. O mesmo. Aquele checklist. O mesmo checklist de fidelidade. A diferença é que agora eu posso colocar outras pessoas para formarem. Então, eu tenho equipe que me ajuda no treinamento profissional. A gente tem incorporado na nossa certificação a supervisão. A gente faz vídeo, feedback e retroação dos vídeos que a pessoa faz. Então, existe um processo de aprimoramento gradual. Então, a gente tem ali 2 meses e meio de supervisão que a gente vai a cada semana aprimorando com o próprio participante as estratégias de ensino dele. Então, é uma abordagem diferente. A gente tem supervisão e a gente vai aprimorando gradualmente. Na certificação internacional, não. Você manda os vídeos e eles te dão retroação e você que tem que fazer o seu próprio processo. Não tem supervisão embutida. Então, assim, ele é baseado porque não tem diferença técnica, mas tem diferença no processo de formação. Exato. E de certificação. E porque, do ponto de vista legal... se eu simplesmente fizer uma certificação idêntica, eu posso ter problemas legais. Tem registro de marca. Exato. Agora, é aquela coisa, dentro do próprio Mind Institute, eu cheguei uma vez e perguntei para a Sally Rogers, Sally, seus assistentes terapêuticos, eles são certificados? Ela, não. Ah, mas por quê? Ela, mas o que importa? É que eles tenham fidelidade de implementação ou que eles tenham um papel de certificação? Aí me caiu a ficha. E ela mesma falou, qualquer pessoa pode fazer e ensinar. Desde que ela tenha fidelidade de implementação, ela pode ensinar outras pessoas a adquirirem fidelidade de implementação. Até porque está na publicação, tem um monte de publicação descrevendo. Público, né? Então, é justamente isso, foi publicado, né? O livro foi publicado, o manual foi publicado. E um monte de artigo. Exato. Então, como eu fui formador do Mind e trouxe o modelo para o Brasil, eu tenho autoridade suficiente para garantir qualidade nesse processo do mesmo jeito. A diferença é que agora eu não tenho mais que me ater às regras específicas que eles colocam. Eu consigo fazer uma formação do jeito que eu acredito ser melhor. Então, com supervisão, com mais duração de carga horária de teórico. Então, a minha parte teórica é muito mais longa. Né? A nossa parte teórica ela tem 4 dias intensivos de manhã e tarde. Eu me aprofundo muito mais na parte prática, muito menos só em escrita de plano de intervenção. Eu penso muito mais no raciocínio clínico da escolha dos objetivos do que na parte burocrática de escrita dos objetivos, porque o efeito pragmático de saber escolher objetivos na hora de você fazer a intervenção e conduzir a intervenção, na minha percepção, é muito mais eficiente você ensinar o raciocínio clínico para a escolha dos objetivos, para a definição do plano de intervenção, do que na parte de se escrever os objetivos. Então, a gente usa um software que facilita essa composição dos objetivos. E o que eu aprofundo é muito mais no raciocínio clínico. Então, tem algumas diferenças no processo. Mas, no final das contas, a gente tem ali mais ou menos 90% dos participantes, nesse período de 2 meses e meio, eles atingem fidelidade de implementação. E os que não atingem ainda continuam fazendo supervisão até atingir. Então, essa é uma outra diferença. Eu não vou fazer simplesmente reprovação. Não, você não conseguiu. Não, você vai continuar fazendo supervisão até que você adquira fidelidade. Mas não pega um certificado na mão se não tiver fidelidade de implementação. Essa é uma diferença. Porque eu não tenho mais as pessoas que fazem um treinamento de 3 dias. Fez um treinamento de 3 dias. Teve 5 horas de prática dividido em 5 pessoas. Dá o quê? 1 hora de prática por pessoa. Então, quando divide o tempo. Então, um treinamento de 3 dias, ela fez 1 hora de prática e ela tem um certificado na parede. Então, isso é muito arriscado, eu acho. Quantas pessoas tem no Brasil certificado em Denver?
Por qual processo? Aproximadamente. Pelo Denver. Mind? Pelo Mind. Pelo Mind, umas 50. E pelo... Máximo 60. E dessas 50, umas 50, cara. E dessas 50, 19 eu certifiquei há 5 anos atrás. Sim. Ou seja, o processo de certificação é muito lento. E pelo treinamento profissional do Instituto Farol, a gente já tem mais de 2.000 pessoas. É, isso que eu ia perguntar. Quanto Mais de 2.000 pessoas. Então, o volume que eu atinjo é muito maior. Muito mais. disseminou muito mais, né? Muito mais. Então, hoje tem gente formada em intervenção precoce com fidelidade na implementação do Denver em todos os estados do Brasil. Todos, sem exceção. Agora tem uma pergunta para você, quente. Denver é aba? É baseado na análise do comportamento da mesma forma. É um dos modelos que está dentro da ciência da análise do comportamento. Se eu olho o guarda-chuva, sim. É porque aba é uma ciência. Exato. Não tem a técnica não é aba, a técnica é a A técnica. técnica é. Agora, o que eu acho importante ressaltar é que a gente tem formas e formas de implementar as estratégias. E eu ainda vejo muita gente usando certas estratégias como muleta para a falta de própria capacidade técnica. Então, por exemplo, eu vejo muita gente usando tablet com crianças que não precisavam usar tablet. E não estou falando de comunicação aumentativa alternativa, Como eu estou usando reforçador, como sim. reforçador. Eu vejo muita gente usando a caixinha de reforçador com estímulos sensoriais para criança que a estimulação sensorial e a estimulação social e a própria atividade que você está fazendo poderia se tornar um reforçador para a atividade. Então, e isso muitas vezes reflete muito mais uma incompetência do terapeuta de não ter capacidade de compreender a motivação da criança, de usar a motivação da criança para o ensino, do que realmente uma necessidade de estratégia de ensino, entende? Sim, claro. E se o eixo central do autismo é a orientação social, reciprocidade social, comunicação social, eu usar um reforçador artificial, sendo que eu posso usar a própria interação e a própria atividade, é um contrassenso, entende? Assim, então, e muitas vezes eu vejo isso acontecendo não por impossibilidade de fazer isso com o paciente, mas muito mais por falta de capacidade técnica. Às vezes porque a pessoa pegou, quando você aprende a contingência, o reforçador, ela não entende que o reforçador pode ser a própria atividade, porque pegou como um método, não pegou compreendendo a ciência, né? Sim, exato. Acho que é por isso que a gente insiste tanto em dizer que não é um método. E aí eu generalizo estratégia de ensino. Então você chega às vezes em alguns lugares e você tem todas as crianças usando as mesmas estratégias de ensino, o que não faz sentido, mesmo dentro do Denver. Primeira pergunta que eu faço: esse objetivo que eu estou ensinando, ele pode resultar num reforçador intrínseco? Ou seja, a própria atividade pode ser reforçadora para aquela criança? Se a resposta é não, eu já vou manipular o tipo de reforçador, a frequência de ensino e a estrutura que eu uso. Então, eu posso ter um reforçador social pareado com um objeto extrínseco, mas eu vou usar isso só até o reforçador social ser suficiente e ganhar habilidade suficiente para que a atividade se torne reforçadora. Então, eu posso modificar o meu reforçador? Posso, mas isso é uma etapa, que na verdade é o que deveria ser feito para qualquer terapia baseada em aba. Para qualquer intervenção baseada em aba. Mas não é o que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo. Então, eu costumo até brincar que o problema não é Denver versus aba. O problema é Denver versus desaba. Boa. E eu costumo falar, inclusive, para o seguinte: ó, você que faz esse aba quadrado e tem falta de repertório de intervenção, o pessoal que trabalha com aba também não gosta de você. Sim, exatamente. Também não gosta de você. É uma boa. Entende? Porque você está fazendo um serviço mal feito, reducionista, por falta de competência técnica. Então, aprender a se tornar um parceiro de jogo não cabe mais, em 2025, Selma, a gente ter uma intervenção precoce, sobretudo, que o terapeuta manda, a criança obedece. Que eu sento, eu vou entupindo o moleque de antecedente e ele que vai apresentar a resposta sem que eu também tome turno na jogada. Que eu também tome turno participando da atividade. Isso não cabe mais. Nem em Denver, nem em intervenção nenhuma. Baseada em evidência científica e baseada em aba. Porque, senão, o que acontece? Eu estou brincando de quebra-cabeça.
Aí o terapeuta vai lá. Qual você quer? A criança aponta. Bola, a criança fala. E aí a criança fala e ganha. E ele que monta o quebra-cabeça. Porque a peça é o reforçador para ela montar o quebra-cabeça. Mas eu pergunto, você responde, você continua. Mas eu não participo. Eu não tomo turno. Eu não coloco peça no meu quebra-cabeça. Ele não observa eu pegando. Ele não me espera a minha vez. O que vai acontecer na escola? Ele vai querer controlar o material o tempo inteiro. Se não tiver alguém para dar um antecedente, falar o que ele tem que fazer, ele fica parado, perdido, sem saber. Então, eu não estou trabalhando a iniciativa da criança, eu não estou trabalhando flexibilidade, eu não estou trabalhando ele observar o turno do interlocutor dele, eu não estou trabalhando ele aceitar que o outro também manipule o material, eu não estou trabalhando ele aceitar que o outro também participe na atividade. Então, do ponto de vista de generalização e de ensino incidental, tá pobre. E às vezes a atividade também não fica tão bacana e, portanto, ela não pode ser reforçadora em si. E aí, no final das contas, você vê muita gente usando desamparo adquirido. Desamparo aprendido? Que a gente fala no Brasil. Aprendido. Porque no inglês, francês, inglês. Ainda mais no francês. Você faz duas traduções, né? Porque a literatura tá toda em inglês. Você vai... Então, no final das contas, acontece que muita gente ensina da seguinte maneira: enquanto você não terminar essa merda desse quebra-cabeça, você não pode levantar e sair. E aí um menino que já tem dificuldade de orientação social, de reciprocidade social, de interesse social, quando chega uma pessoa, ela só manda e não deixa você sair enquanto você não terminar. E aí a atividade não fica prazerosa, não fica motivadora. E outra, é um nível de rigidez do terapeuta também que é assim: quebra-cabeça é para montar. Monta, terminou de montar, muito bem, acabou, pode ir brincar. Quando, na verdade, o montar o quebra-cabeça deveria ser uma brincadeira. E que quando você olha a criança típica, ela não fica só monta. Ela pega a pecinha, ela faz uma zoeira, ela fica virando todas as pecinhas, ela faz chuva de pecinha, ela varia com esse brinquedo. Sobretudo na pequena infância, sobretudo criança de 2, 3 anos. Ela não senta e fica só montando. E a brincadeira tem que ser contexto de aprendizagem, né? Exato. E aí o que acontece? Chega na escola, o meu menino é tão rígido que se a criança que está brincando com ele começar a fazer alguma variação na brincadeira, ele já não aceita. Porque na terapia eu brinco sempre de forma funcional, sempre do mesmo jeito. Fica repetitivo. Então, eu tenho... essa é a questão. Não é muito de Denver é aba ou não é aba. A questão é que tem muita gente implementando sem se atualizar na ciência da análise do comportamento, que já tem uma tendência de usar estratégias que olham mais para o reforçador intrínseco, para a motivação da criança. Tanto que o último estudo que foi feito, comparando Denver com ABA, foi feito... De 2021, né? Exato. Não tem diferença significativa de resultado como teve de 2010. Agora, quando você olha e vê nos dois estudos e o quão a intervenção foi centrada na criança, o quanto ela ficava de olho na motivação, na generalização, na participação integral do terapeuta, houve uma modificação nas estratégias de ensino do pessoal que estava trabalhando com análise do comportamento, nas estratégias mais estruturadas. Então, houve uma busca por motivação e por mudança nas estratégias. E aí o resultado foi muito similar. Só que se eu passo o checklist de fidelidade do Denver no pessoal que fez ABA, já não tem uma diferença tão significativa do ponto de vista estatístico. Porque houve uma naturalização desse ensino, mais cuidado com o ensino incidental, mais cuidado com a participação integral do terapeuta, como se fosse um parceiro de jogo, de verdade, né? Eu tenho duas críticas a esse estudo. Eles fizeram em quantos? 7 lugares? Acho que foi, né? Não lembro. Se tiver só 2, você tá bem. Eu acho outras também. Assim, mais globais. Mais globais, né? Eles fizeram em 3 estados diferentes. São 7 pontos, mas em 3 estados diferentes. E aí, as duas críticas principais que eu tenho, assim, a primeira é que quem controla isso, quem fez o estudo é a galera do Denver, certo? Certo. Então, foi eles que criaram também as outras experiências de ABA. E, na verdade, o que você falou, eu acho que é um ponto, né? Você, hoje, quando você tem uma intervenção baseada em ABA, essa não é uma intervenção de ensino estruturado. Não. Eu não conheço. Assim. Teoricamente. Não, bons analistas do comportamento. Porque o pessoal do Denver era o pessoal mais top. Supostamente aqui também tem que ser o pessoal mais top. Sim. Porque ninguém quer top,
que assim faz o trabalho com excelência, faz um roteiro que é de ensino estruturado para crianças pequenas. Eu estava te mostrando aqui, te apresentando aqui, Sim. que a nossa rota de ensino, do desenvolvimento de todas as habilidades, é por meio da rota de arte e de brincadeira. Mas não é Denver, não está escrito Denver, Não. está escrito ABA, é intervenção ABA. Por isso que, inclusive, a gente vê no estudo que você não, dependendo de como está sendo implementado, você não vê uma diferença significativa de resultado. Pois é, mas aí, qual que é o problema? Então, o meu primeiro problema é eles dizerem assim, não, esse é o ensino estruturado, esse é o ensino naturalístico. Como se o ensino estruturado existisse sozinho para crianças pequenas. Ele não existe. Mas eles já não falam isso mais no segundo estudo. Não. Eles falam baseado em ABA ou Denver. Não, mas aí o que acontece nesse No segundo... primeiro era muito estruturado, no segundo já não era mais. Mas eu discordo, vou explicar por quê. Porque no segundo eles pegaram o modelo do A Work in Progress, que é todo estruturado. Quem é que tem uma clínica que diz assim, aqui a gente trabalha com A Work in Progress? Mas eles tinham sessões de generalização, eles tinham Mas a ensino generalização é incidental. outra coisa. Eles tinham ensino incidental também. Mas como que você faz ensino incidental com A Work in Progress? Mas eles tinham. Não, tudo bem, mas você Pode ter sido uma adaptação, mas tinha. Então, mas como é que você seleciona um currículo que é um currículo que não é um currículo que ninguém implementa, entende? Então, assim, essas são as duas críticas principais. Isso realmente. Eu acho que foi um problema. Mas eu tenho uma outra pergunta ainda. Tem mais duas perguntas sobre isso. Você tem uma clareza sobre essa questão de ABA e Denver, que é a mesma visão que eu tenho. Mas antes de abrir... Sim. Vamos concordar numa coisa aqui? Talvez você concorde, eu acho que sim. A média de implementação de intervenção baseada em ABA no Brasil não é essa que a gente está discutindo. Eu concordo, mas nós estamos falando de excelência aqui. Mas a média do que a gente encontra hoje de implementação ainda é ensino estruturado, DTT, mesinha, isso se não for pior. Concordo. Isso se não for 6 crianças numa sala com uma terapeuta e uma assistente que fala que tá fazendo uma sessão de grupinho e que, na verdade, é um samba do crioulo doido ali que não tá ensinando muita coisa. Exatamente. Sem coleta de dados, sem plano de intervenção. Concordo totalmente. Tá. Mas falando em termos de excelência, não existe mais. Porque essa é a proposta. Tem a segunda pergunta. Como eu disse, você tem clareza sobre essa relação na análise do comportamento e tal. A Sally Rogers tem? A equipe dela, quero dizer. Olha, a Sally, inclusive, tá aposentando, né? Quem tá assumindo é a Alben. E ela, eu acho que é mais desenrolada, menos amarrada com... Ela conversa mais com a comunidade. Porque por isso que eu ia dizer, eles sempre foram separados da comunidade. Eu acho que existe sim uma tendência de segregar e de querer falar que realmente não é outra mistura. coisa. Existe. Mas eu acho que é muito mais no grupo que criou. Eu acho que muito mais no grupo da Sally, enfim. Mas que eu já não acho que tem tido tanto essa percepção. Eu acho que esse segundo estudo de 2021 deu uma quebrada nesse aspecto, porque deu para ver que os resultados também conseguem ser muito próximos. Porque o de 2010 teve uma discrepância de resultado muito grande, né? Então, eu acho que o fato deles terem conseguido perceber aí um processo de uso mais da motivação da criança, de olhar mais para a criança, de realmente focar na reciprocidade, de colocar a questão social no eixo central do tratamento, quando baseado em ABA, eu acho que mudou um pouco essa perspectiva. Mas eu realmente acho que tem uma tendência mais de segregar, mas também que não sei se vai muito longe, porque é isso, está aposentando. E também tem muito questões de mercado também, por conta das coisas que as pessoas falam de ABA e tal. E eu sempre achei que a Dawson, ela estava mais próxima da comunidade, ela publicava muito com analistas do comportamento, né? Sim. Com Wright ou com outros caras assim. Uma outra pergunta ainda sobre isso, sobre essa comunidade e tal. Denver é um modelo de intervenção naturalística. Sim. E os outros modelos? Como é que você lida com esses? Millie, Jasper, enfim, PRT, essa galera toda aí. Olha, eu gostei muito do Jasper. Que é da Connie Cassari, né? Gosto muito dela. Acho as críticas dela ao Denver muito pertinentes. Já sentamos para conversar bastante sobre isso, inclusive. Acho que conta essas críticas para nós. Não, ela acha que tem muito essa coisa mercadológica. Ela acha que o manual é mal escrito, eu concordo, em vários aspectos. O manual do Jasper ele tem 700 páginas e ele é super descritivo.
Agora, quando você junta... Eu acho, por exemplo, no manual do Denver, eu acho que o manual de paz é muito mais descritivo e permite muito mais a gente entender a implementação do que o manual azul. O manual de terapeutas. O manual de terapeutas do Denver, ele... Cara, só lendo aquilo ali, você não aprende a implementar. Então, uma das críticas que a Eu Connie achei ruim tem... também. É ruim, é ruim. Uma das críticas que a Cassari tem é, isso não é um manual. Um manual, ele tem que permitir implementação. Ele tem que permitir que você leia e saiba o que fazer. E não é verdade. Então, o manual do Jasper é muito mais bem delineado. Pena que não tem em português, né? Tem. Tem? Acabaram de traduzir. Ah, que legal. Acabaram de traduzir, cara. Acabaram de traduzir. Outra coisa que ela tem como crítica, ela acha que no Denver a gente fala demais. Com a criança. E a gente tem realmente a coisa da narração. E eu acho que nisso o Jasper realmente dá um pouco mais de espaço, mas no Denver a gente incita frequentemente comportamento, de comunicação. Outra crítica que ela tem é que a gente usa demais suporte, cadeia de suporte e suporte verbal, gestual físico. Apesar de ser de menos para mais, ela acha que a gente usa suporte demais. Nisso eu já discordo um pouco dela. Eu acho que a gente usa, sim, muito mais do que o Jasper. O Jasper praticamente não usa suporte, é muito mais por modelagem do comportamento. Desculpa, é porque é um problema de tradução. O que você quer dizer com modelagem? É muito mais eu... Dá modelo? Dá modelo. Modelação. Modelação. É porque modeling em inglês... Modeling, O modelagem é shaping. Shaping. Não. Você tá falando do modeling. O modelo, modelação, shaping. Tá, shaping. É que eu tô que pensando. modelagem é shaping. Tô traduzindo literalmente do exato. inglês. Então, aliás, a inteligência artificial também erra nisso toda hora. Ela traduz modeling por então modelagem. eu sou uma inteligência artificial. Mas assim, então, dar modelo. Eles usam muito mais por modelo, muito menos frequente do que o Denver de usar as cadeias de suporte. Outra coisa que ela tem como crítica é que a gente faz variações nos jogos que são teoricamente não funcionais. Não é da mesma eu uso o brinquedo não por aquele que ele foi criado. Entendi. Agora, eu já acho isso muito interessante, porque eu não sei se isso... Aí já entra um conflito de cultura. Porque nos Estados Unidos, eu vejo que eles são um pouco mais quadrados em relação a essa coisa do que eu uso o material, de como eu uso o brinquedo, de como isso é ensinado na escola. E no Brasil, a gente já tem a gente já quebra a cabeça, vira shuriken aqui. Então, eu acho que culturalmente falando, faz sentido essa crítica quando está sendo feita nos Estados Unidos. Quando está sendo feita no Brasil, não faz. Porque os nossos moleques, eles piram, eles piram na brincadeira. Eles fazem variações com os brinquedos que são não convencionais. Eles misturam brinquedos. Então, eu acho que isso não é uma crítica que culturalmente se adequa ao Brasil. Essas são as principais críticas que ela trouxe. Algumas eu acho realmente, o manual, com certeza, o manual. Agora, olhando para o outro lado... Eu sinto falta de um instrumento de fidelidade mais descritivo no Jasper, que eu consiga realmente avaliar a fidelidade de implementação, e eu sinto falta de um checklist específico. O Jasper, ele se implementa dentro, você está fazendo um tratamento baseado em ABO, baseado em Denver, e você faz o Jasper. Então, é uma implementação paralela também. Você não faz o Jasper sozinho, até porque ele não é um tratamento global. É isso que eu ia falar, né? Então, o fato dele não ser um tratamento global... É uma das fraquezas do modelo, mas em compensação ele é ainda mais naturalista, vamos dizer assim, do que o Denver. Ele segue ainda mais o flow e as motivações da criança, e eu acho que o Jasper tem uma força interessante. Aquele Space, que é o instrumento de avaliação de brincar do Jasper, ele é fantástico. Então, dentro do Denver, você tem ali, faz de conta de ação cotidiana, ação simples, dando comidinha pro bichinho. Aí você tem depois criação de sequências de faz de conta. Aí você tem depois interpretação do personagem. No Jasper, você tem 11 níveis só pro faz de conta. 11. Então, é uma micrograduação e uma compreensão da micrograduação do faz de conta que é mais desenvolvida do que a do Denver. Olha o shaping aí. É muito melhor. Nesse aspecto, eles têm um cuidado ali melhor. E uma compreensão mais aprofundada. Mas, em compensação, eles também não têm um checklist próprio, porque eles se apropriam, porque eles estão inseridos em um outro contexto de intervenção. Então, eles usam o checklist do Denver, quando está apoiado no Denver, o checklist, sei lá, o VBMAP ou o ABLES, quando está apoiado em uma intervenção baseada no ABA, enfim. Então, eles não desenvolveram um checklist próprio. E isso eu sinto um pouco de falta disso no próprio modelo, sabe?
Então, eu acho que tem forças. O PRT, quando eu li o manual do PRT, eu fiquei um pouco decepcionado. É muito ruim. É, É muito o genérico. manual é genérico, ele não permite uma implementação, mas eu também fiquei chateado porque eu vi que metade do Denver é uma operacionalização Do princípio do PRT. do PRT. Então, assim, foi decepção, mas é uma bobagem minha, porque, na verdade, realmente está bebendo uma fonte boa. O PRT tem Claro. uma base muito boa, tem demonstração de eficácia e tudo, mas É muito antigo, né? tem muita pesquisa em cima, mas eu acho que, de novo, o manual é menos operacional do que o do Denver ainda. Muito menos. Eu acho muito menos. E aí eu acho que nisso foi um progresso grande que a série e a Geraldine Dawson conseguiram fazer de operacionalizar muito mais e adicionar novos componentes. Eles adicionaram novos componentes. Tem alguns que são exclusivos do Denver. Então, eu acho isso. Eu acho o PRT muito solto e muito pouco operacionalizável. É difícil de você mensurar a fidelidade de implementação com aquele manual. Eu acho que talvez você pega os Kogel, né? Quando eles implementam, tem todas aquelas pesquisas, aqueles resultados. Eu imagino que eles têm instrumentos clínicos que eles usam lá muito mais descritivos. Inclusive, não é só lá, né? Eles têm outros lugares que implementam e que tem pesquisa. Sim. Mas aquilo que vem para nós é um não manual. Tá publicado. É. Né? E, inclusive, eu acho que o processo de certificação deles é muito feito à distância e não dá essa amarração. Você tem que ir muito pelo feedback que eles estão dando. Sim. E aí eu acho que você mesmo não poder se autoavaliar usando um checklist de fidelidade, eu acho que mata um pouco a possibilidade de você realmente implementar com qualidade. Então, essa é a crítica que eu tenho ao PRT. É uma base muito sólida, tem muitos anos de estudo, mas eu acho que peca nesses instrumentos de operacionalização. A do Jasper, eu acho que ainda tem um pouco de apoio em cima de outros modelos, mas o Jasper é fantástico. O Jasper, eu inclusive, já fiz o introdutório avançado do Jasper com a própria Cassari. Vou fazer de novo agora o avançado. Eu pretendo realmente, inclusive, formar a gente no Jasper e tal. Legal. Porque eu realmente acho que é um modelo muito complementar ao Denver, acho que tem muito a agregar. Mas, enfim, eu acho que cada um tem suas forças. E a Lynn Kogel, ela tá, se não me engano, ela tá em Harvard agora. Mas ela não tá publicando quase. Ela tem a oportunidade de agora fazer um negócio mais estruturado, mais legal. Ela tá orientando outras coisas agora. Eu acho que a galera vai chegando uma hora que cansa. Eu conheci o Hayward, daquele do livro do Cooper. Sim, do livro do Cooper. E eu conheci ele muito engraçado. Tá bem velhinho já, né? Mas eu conheci ele há uns anos atrás. Conheci ele há uns 15 anos atrás. Ele já estava aposentando uns 15 anos atrás. E eu me lembro que, inclusive, a gente teve várias conversas e ele interessou... Na época, eu estava começando a trabalhar com autismo. E ele interessou pelo meu trabalho pelo seguinte, porque a minha primeira graduação é na área de meio ambiente. E ele já falava, já contribui muito nessa parte de reabilitação, eu quero mostrar para as pessoas que a análise do comportamento pode ser usado para muitas outras coisas. E ele estava super interessado em implementação e usar a análise do comportamento para a construção de comportamentos ambientalmente favoráveis. Para usar a análise do comportamento para criar o hábito e desenvolver comportamentos que vão, assim, no sentido da preservação, da conservação e ambiental, por exemplo, sabe? Tinha que aprender com Todorov aqui. E ele escreveu o livro. Sobre isso? Nessa área, escreveu o livro nessa área. Então, assim, eu acho que chega uma fase da vida do cara que o cara já tá meio afim de, eu quero ver umas coisas diferentes. Não sei se você viu, tem essa última edição do livro do Cooper. Nessa vibe já. Na última edição do livro do Cooper, tem uma foto deles, né? O Cooper, Hayward e o Heron. E eles estão com a bicicleta, com as roupinhas de ciclista. Eu falei, cara, pra você chegar num nível que você vai publicar um livro. Tá muito assim, eu me garanto nessa merda. Tirar a roupa, eu tenho a versãozinha do branco, aquela branca clássica. Então, só que a última edição de 2019 tem as fotinhas dele com roupinha de ciclista. Caraca, não duvido. Ele é bem engajado nessas coisas. Que foi muito engraçado muito isso. Bom, mas tá certo. Mas eu acho que tem um pouco desse movimento. Também, se a Rogers quiser fazer isso, tá tranquilo. Eu acho que ela não fez tanto esse movimento, mas eu acho que
Eu acho que muitos dos pesquisadores, vai chegando no final de carreira, eles já estão mais afim de, vou estudar umas coisas que eu tô afim aqui, já contribuí, O já Baum fiz, fez vou isso fazer umas também, coisas com... foi pra outra área. Então eu acho que, assim, chega uma hora que a pessoa enjoa de falar as mesmas coisas, trazer os mesmos assuntos, já fez a contribuição, ele passa a bola para outra pessoa e vai estudar outra coisa. Né? Você vê o Hayward estudar a área de meio ambiente, cara. Nada a ver com o que ele fez na carreira dele, né? É muito bizarro. E esses outros, você conhece o Millier? É engraçado, porque não tem ninguém do Millier no Brasil, nunca vi. Nunca estudei. E quando você pega as práticas com evidência, tem um tanto de coisa no Millier, cara. Eu nunca achei curso, nunca achei nada. Nunca parei. É. Eu estudei um pouco daquelas coisas de terapia para bebê do John Green, da Inglaterra. Não conheço. Que trabalha muito com VIPP, com coisa de vídeo feedback. É o PACT que você tá falando? É o PACT? Também estudei um pouco do PACT. E assim, ele usa muito vídeo feedback para pais de crianças com autismo aprender a fazer intervenção em bebês. Eu estudei bastante isso daí. Eu cheguei a começar um pós-doc com a Mayada Elzabag, sabe aquela... Não conheço. Que trabalha muito com bebês e com aquele Navigators. Sabe o programa Navigators? Já vi falar. Ela que é uma das principais fomentadoras dele. E a gente ia estudar justamente intervenção em bebês. Mas aí, no final das contas, eu tive diagnóstico do meu mais velho, aí eu abandonei a pesquisa. Sabe que tem uma professora na Federal da Bahia, chama Patrícia Alvarenga, se eu não estou enganado o nome dela, que ela trabalha com responsividade materna, com bebês. E aí, ela tem um manual da Springer, essas coisas grandes, tem uma evidência bem pesada, assim, ela trabalha só com ensaio controlado, randomizado. E aí, ela está orientando o Luiz Humbert, que está fazendo com crianças com autismo. Quer dizer, eles pegam crianças em condição de risco, né? Sim. Bebezinhos, assim, recém-nascidos, e eles fazem esse trabalho de responsividade materna com as mães de crianças que têm ou filho, ou irmão autista, ou nasceram pré-termo, não sei exatamente qual é o critério lá. E é um negócio bem legal, uma pesquisa bem forte. Legal. Ele é ótimo, eu gosto muito do Luiz. Ele fez treinamento no Denver também. Ele é um cara que a cabeça dele é bem aberta, e ele é muito sério, né? Muito sério, muito estudioso. Muito estudioso. Eu sempre tive um discurso, vamos voltar a essa relação de aba. Vai lá. Eu tenho a impressão... Pode estar enganado. A gente não se conhecia pessoalmente quando chegou aqui. Eu tenho a impressão que você não tinha essa proximidade com a aba, que você foi se desenvolvendo. É a minha impressão, tá? Pode ser tudo ao contrário. Você pode falar tudo o contrário aqui. Inclusive, muita gente tinha muita birra de você, incluindo eu. Sim. Apesar de não o conhecer. É um movimento que você fez ou é a impressão que a gente tinha de você? Eu acho que quando eu cheguei no Brasil... A impressão que eu tinha, e não acho que era só impressão, a média que eu via era aba estruturado, sem muita consideração pela motivação da criança, sem muita consideração por usar reforçadores mais intrínsecos. Via muito intervenção de baixa intensidade, muito terapeuta fazendo intervenção picadinha. Então, eu quis meio que bater de frente com esse modelo, sabe, Lucelmo? Então, eu cheguei meio causando mesmo. Porque o que eu vi, comparado com o que eu tinha aprendido e conhecido, era muito discrepante. Então, realmente, eu quis bater de frente mesmo, né? Agora, aí, depois, eu fui conhecendo gente séria que fazia um trabalho diferente. Né? Por exemplo, uma pessoa que é pouco conhecida, mas Maíra Seraceni, que era professora do Paradigma, que tem uma clínica aqui em São Paulo, né, ali em São Paulo, que é super séria e consegue fazer um trabalho super leve, consegue compreender e vai beber nas fontes, assim, com profundidade. Então, eu comecei a conhecer gente mais séria, e aí ver um resultado de trabalho um pouco melhor. Porque quando eu cheguei, o cenário era desolador. Eu acho que não só para mim, acho que para quem trabalhava sério com análise do comportamento aqui também era, sabe? Então, realmente, houve uma aproximação porque eu percebi esperança, entende? Assim, eu percebi que tinha esperança, que tinham pessoas que trabalhavam com análise do comportamento, mas que estavam se atualizando. Porque o que eu cheguei aqui parecia que eu estava chegando nos anos 80. Só tinha uma coisa, o que eu vi muito era muita coisa muito estruturada, sem muita consideração. Então, sem muita atualização mesmo. Então, isso me chocou, cara. Eu acho que eu cheguei realmente me confrontando muito esse modelo. Até eu ir conhecendo gente que trabalhava diferente, que estava se atualizando, que fazia uma coisa diferenciada. E eu acho que o mercado no Brasil, querendo ou não,
o fato de ter entrado um modelo baseado no Denver e ter expandido rapidamente deu uma chacoalhada e fez o pessoal também olhar um pouco para isso. Não que seja só esse fator. Acho que muita gente também foi se atualizar por conta própria. Mas eu acho que deu uma chacoalhada no mercado ao ponto de muita gente ter que pensar, pô, mas peraí, será que o que eu tô fazendo realmente não, sabe assim? Sim, acho que sim, acho que Não faz tá sentido. não tá tão legal? Talvez, será que eu não deveria ouvir o que esse cara tá trazendo? Então eu acho que teve esse conflito. Mas hoje eu acho que já está tão disseminado que a nossa preocupação hoje, com o sucateamento que, na minha impressão, tem acontecido com o mercado e com o tratamento de autismo e com a situação dos planos de saúde, eu acho que a nossa preocupação está tão mais voltada para a qualidade do que está sendo feito que eu não me preocupo Do que mais com o tanto com o modelo. modelo de intervenção. Me importa tanto o modelo, desde que seja bem feito. Então eu acho que isso também me fez muito mais me querer me aproximar das pessoas que trabalham com intervenção e que são sérios, entende? Então eu acho que não tem mais tanto essa briga de modelo. Que bom. Agora tem uma outra pergunta sobre essa coisa de modelo. Ah, vai. Eu vou falar de uma reflexão que eu sempre tive e uma coisa que eu digo em muitos lugares. Eu, por exemplo, particularmente gosto muito do Denver. Uhum. Mas eu sempre tive uma visão de que é um problema você estar fechado no modelo. No sentido que o Denver tem lá um monte de coisa. Legal, vamos fazer isso aqui. Uhum. Mas eu posso ter crianças que precisam de outras coisas também. E que eu tenho Denver e eu tenho outras coisas para fazer. De modo que o que sempre me pareceu é que o Denver é um excelente modelo para um bom analista do comportamento, que pode fazer outras coisas. Uhum. Mas que talvez ele pode ser um problema, ele pode ser limitado para alguém que não é um analista do comportamento, que aprendeu só aquele modelo. Sim. Como é Mas que você vê essa coisa de você trabalhar só com um modelo? é que, assim, não tem como o cara ser bom de implementação de Denver se ele não for um bom analista do comportamento. Porque quando você pega, dentro do próprio manual do Denver, você tem a árvore de decisões, que é aquilo que eu mencionei. Então, se eu tenho uma criança que, para um objetivo específico, ele não está respondendo rápido o suficiente, ou ele não está sendo capaz de se motivar de forma mais intrínseca por aquele objetivo, ou por aprendizado daquele objetivo, eu vou manipular as variáveis do tratamento. Então, eu posso ter uma criança que, para o apontar, por exemplo, ele está trabalhando com tentativas discretas massivas num ambiente controlado e reforçador extrínseco. E suporte visual. E está dentro de um tratamento baseado no Denver. Por quê? Porque nos outros objetivos que ele pode aprender num ambiente usando mais um reforçador intrínseco e com menos estrutura, ele vai seguir naquele modelo. Inclusive, essa é uma crítica que eu tenho a muitos dos profissionais que hoje implementam o Denver no Brasil. Eles não têm, muitas vezes, esse raciocínio de usar a árvore de decisões. E aí, assim, gente, não está avançando 2, 3 semanas num objetivo específico, vai lá na árvore de decisão, vê o que você precisa adequar. Porque eu posso precisar adequar a frequência de oportunidade de ensino, o quão sequenciado essas oportunidades são, ou se elas são intercaladas com outros aprendizados. Eu posso mediar e modular, modificar ali, na verdade, o tipo de reforçador que eu estou usando, se é natural na própria atividade, se é social, se é extrínseco, mas relacionado à atividade, se é extrínseco não relacionado à atividade, se é eletrônico ou alimentar. E eu tenho que saber navegar. Então, eu posso precisar, aliás, eu vou precisar de um ensino mais estruturado para alguns objetivos, para algumas crianças e para muitas dessas crianças. Então, se a pessoa não sabe fazer essa adequação, na verdade, ela está fazendo uma implementação mal feita do Denver. Tanto que, você sabe qual que é a matéria mais longa da pós-graduação? Porque a gente está com essa pós-graduação de intervenção precoce baseada no Denver. A matéria mais longa dela é de análise de comportamento. A disciplina de análise do comportamento é a maior, com maior carga horária da pós-graduação. Porque justamente eu não quero formar alunos que não saibam utilizar realmente os instrumentos que eles precisam para adequar a terapia quando for necessário, porque isso faz parte do modelo. Faz parte do modelo. Se isso não está sendo feito, a implementação está sendo mal feita, na verdade. Eu vou te dar uma definição aqui
do que simplificada só para as pessoas saberem do que eu estou falando, do ensino incidental. Então, o ensino incidental, nessa definição simplificada, é um ensino que a criança decide o que fazer, eu vou perseguir o interesse dela, eu manipulo o ambiente antes, mas no final das contas ela decide, e eu vou interpor um alvo ao continuar a atividade. Então, para continuar a atividade, eu vou interpor um alvo, que é um alvo decorrente da avaliação dela. E aí a gente faz a atividade, e a própria atividade é o reforçador. É ir para a atividade, porque ela que decidiu, então aquela atividade é supostamente reforçadora. Vou dar essa definição aqui simplificada. E aí, indo pro Denver. O Denver é um pacote de programas de ensino incidental? Ou não? Ou ele é mais que isso? Em que sentido que ele é mais? Eu acho que tem uma coisa do improviso. Porque é o seguinte, o menino começou a brincar com massinha. Não, vou dar um exemplo prático de uma atividade que eu fiz. Eu estava tentando ensinar para a turma a fazer uma rotina sensório-social, que são rotinas em que a atenção é diádica, ou seja, a atenção da criança é muito mais voltada entre eu e a criança. E a criança veio comigo com uma bola de pilates, ela trouxe uma bola de pilates e um binóculos. Como é que você cria uma coisa que é diádica se ela tem uma bola e um binóculos? E para piorar nessa atividade, eu tenho esse vídeo dessa atividade, eu ainda estava com uma menina que estava em formação com mobilidade reduzida. E aí, o que eu fiz? A gente criou uma prancha, tá? Com rodinhas, para que ao invés de ser a cadeira que ela usava, ser essa prancha, porque ela tinha mais mobilidade para fazer esse tipo de atividade. Só que eu não vou falar para um aluno meu fazer isso se eu não dou conta de fazer. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi testar. Aí eu, em cima de uma prancha, vem a menina com a bola e um binóculos e eu tenho que fazer uma atividade que seja de orientação diádica. Então, na hora, eu tinha que trabalhar, por exemplo, resposta ao nome. Então, eu pego, tô aqui com binóculos, chamo a criança. A hora que ela me olha, eu olho para ela e tiro o binóculos e saio correndo para o lado. Chamo de novo. A hora que ela olha, eu olho com o binóculos de novo e saio correndo para o lado. E eu tô com a bola na mão. Então, é como se fosse uma atividade que vira um pega-pega usando o contato visual. Eu uso a própria motivação dela pelo material, mas o material deixou de ser importante, porque na verdade ela está olhando para mim e o material, se eu tivesse, seria um toco, seria a mesma coisa. Então se transformou numa atividade diádica. Então existe um elemento de improvisação, de criar variações para que o objetivo caiba naquela motivação com aquele material naquele momento. Que eu sei que dá para chegar nesse ponto com o ensino incidental, mas eu acho que muitas vezes não é o que eu vejo acontecer na prática. Muitas vezes o que eu vejo acontecer eu tenho os meus objetivos, nesta atividade que eu preparei, eu vou trabalhar esse e esse objetivo, e eu vou incorporar ele quando a gente estiver fazendo essa e essa variação. Existe um nível de planejamento para esse ensino que no Denver eu vejo muito mais vezes a gente tendo que pensar como é que eu vou enfiar esses objetivos e quais que eu consigo enfiar aqui agora na hora para ensinar. E uma alternância, e dentro do ensino incidental, dentro do ensino que você está fazendo no Denver, você tem uma estrutura de abertura, de tema, de variação, de fechamento, que são muito bem descritas, e que você tem um momento de variar quando a motivação cai, quando eu estou vendo sinais não verbais de queda de motivação, quando ficou repetitivo, quando a criança já dominou aquele objetivo e você quer ensinar um outro, e que você incorpora essa variação naquele momento, eu acho que tem uma descrição de quando variar, de como variar, e uma flexibilidade para ensino de objetivos dentro da mesma atividade que nem sempre eu vejo o pessoal fazendo. Eu vejo muitas vezes muito mais ainda planejado, com uma certa estrutura, e tendo que seguir um roteiro. Bom, a minha impressão é que é um ensino incidental bem feito. Concordo. É? Então, é o que eu falei. Não é que o ensino incidental não possa chegar neste ponto, mas na prática, na média, não é isso que eu vejo. Não, concordo. Eu vejo um planejamento em que nós vamos brincar, eu crio o cenário, mas eu já sei quais objetivos, qual o roteiro, e eu dou um jeito de conduzir a criança naquele roteiro. Sim. Então, no final das contas, você não segue a liderança. Exato. Você manipula o ambiente para parecer que. Então, eu não sei até que ponto que isso realmente está sendo incidental.
Então, não é que não dá para chegar nesse limite que eu estou descrevendo com o ensino incidental. Mas eu acho menos frequente eu ver isso acontecer na prática. Só com a definição de ensino incidental, talvez seja improvável, né? Só com essa definição. Precisa de todo esse trabalho, esse aprofundamento do Denver para E de normalmente chegar. capacitação do meu terapeuta ao ponto dele ser capaz de ser criativo e de ter repertório de improvisação e ter fluência nesse repertório de improvisação. De improvisar variações de jogo mesmo na hora, de improvisar coisas que na hora ele vai atrair a motivação da criança. Porque quando você tem as coisas muito descritas, o terapeuta tende a usar isso muito como bengala, como apoio. Então, eu acho que, por exemplo, nos treinamentos que a gente faz para intervenção baseada no Denver, eu sempre faço ateliê de variação. Então, esse ateliê de variação é o seguinte, eu coloco 10 pessoas e falo assim, ó, cada um vai pegar o objeto que ele acha mais difícil de criar variação de jogo. E aí, a gente senta junto e a gente pega aquele objeto e cada um faz uma variação com o objeto que está na mão, depois gira o objeto. Você tem que criar uma variação que não tenha sido feita ainda com o objeto que cai na tua mão. E só tem os 10 piores de fazer variação. Então, a gente faz isso, quando chega lá pela 20ª, 30ª rodada, o povo já não sabe mais o que fazer. Que pensar em 30 variações com um objeto que tem dificuldade de fazer variação é muito difícil. Só que a gente consegue tirar 20, 30 variações diferentes, criativas, usando aqueles objetos. Então, esse repertório se treina, se aprende a ter esse nível de flexibilidade de uso do material. Só que eu não acho que muitas vezes é o foco quando a gente está treinando os nossos terapeutas, de ampliar tanto esse repertório de criatividade que ele seja capaz de fazer com que o plano de intervenção caiba na atividade e eu veja oportunidades de ensino do plano de intervenção em qualquer atividade. Então, outra coisa, nós estamos num modelo de ensino que se eu não tenho uma oportunidade de ensino a cada 30 segundos, meu ensino está pobre. Tem que ser a cada 10, 20 para ser o ideal. Para tirar uma nota 5 no item B de fidelidade lá, que é de implementação da parte de antecedente, comportamento e consequência, né, a contingência, enfim, eu tenho que ter uma oportunidade a cada 10, 20 segundos. Então, tem uma densidade de oportunidades de aprendizado que eu só consigo implementar no ensino incidental se eu tiver essa flexibilidade de criar coisas novas para ensinar. Então, eu acho que muitas vezes o pessoal que vem fazer o treinamento reclama da dificuldade, porque realmente eu tenho que aprender um repertório muito amplo para eu ser capaz de ter essa criatividade no momento, que não é necessariamente algo que deveria ser do Denver. Eu acho que isso tem a ver com o ensino incidental, mas eu não vi ninguém focando nesse aspecto específico que eu estou discutindo agora profundamente, sabe? Tem um texto, se eu não estou enganado, ele é do Fox é outra pessoa talvez, chamado Behavioral Artistry, um texto muito legal, em que ele vai tentar responder a seguinte pergunta: o que faz um bom aplicador? O que faz um bom terapeuta? No terapeuta no sentido de aplicador, né? E aí ele vai dizer o seguinte, tem 3 componentes. Um componente é a formação. Então vai dizer como é importante você entender, né? Enfim, não tem discussão sobre isso. Um segundo componente é a experiência. Então ele vai descrever quanto isso muda e tal, etc. E tal. Que se não for supervisionado também não faz nem cheiro. Também, claro. Eu tô falando da experiência direito. Exato. Pronto. E tem um terceiro item que ele diz assim, esse terceiro item eu não sei o que é. Eu vou tentar me aproximar aqui. Talvez, algumas pessoas chamam isso de criatividade. Aí ele diz quais são os pontos positivos e negativos de chamar de criatividade. Outras pessoas chamam isso de, sei lá, gostar de criança. Eu vou chamar aqui, como eu sempre chamo, de barangandã. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, sobre o Denver. Precisa ter talento? Qual é o perfil? Assim, às vezes, a gente precisa, na Luna, quando a gente vai contratar um AT, às vezes a gente tem uma cidade e alguém contrata a gente vai lá e a gente tem que contratar o AT. Às vezes a família contrata, mas às vezes nós contratamos. A gente contrata o AT, a gente abre um processo seletivo. Dificilmente você vai achar alguém que já é AT ou que tem formação. É muito improvável. Acho que tá pronto, mas não. Muito improvável. Então a gente tem que pegar alguém e fazer a formação. Então muitas vezes, quando a gente vai fazer o processo seletivo, a gente está muito preocupado mais com o perfil. Aquele perfil que senta no chão, gosta de criança e brinca e varia. Então a minha pergunta é, isso é por conta de uma história de reforçamento? Você acha que tem
muita diferença dessa coisa, desse barangandã, talvez um talento, não que você quiser dar, ou uma criatividade que o indivíduo já traz. Como é que é essa relação de perfil? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que se aprende. Por exemplo, o William Shimura foi assistente terapêutico comigo. Foi meu assistente terapêutico sob supervisão. Tomara que ele Começou aqui, super duro, assim, né? Com dificuldade de improvisar, não faz de conta, de criatividade e tudo. E se tornou um extraordinário assistente terapêutico, realmente, com capacidade. Realmente, o menino respondeu maravilhosamente bem. Foi extraordinário o trabalho que ele fez. Mas ele teve que desenvolver. Então, existe uma receita de bolo. Ensina-se essas habilidades também. Agora, na média, eu vejo que no Brasil existem um pouco perfis de carreira. Fono tende a ser mais flexível e ter um pouco mais da brincadeira, da ludicidade. Terapeuta ocupacional tende a ser mais lúdico também. Fisioterapeuta já tende a ser um pouco mais cartesiano. Educador físico, professores, pedagogos, tende a ser um pouco mais maleável no brincar e ter mais facilidade de brincar e de ganhar e de motivar a criança. Psicólogos já tendem muitas vezes a ser muito perfeccionista, muito dentro da regra. Se fez muito treino de ensino incidental, tende a ter dificuldade muitas vezes de criatividade. Então, eu acho que existe no Brasil uma média de perfil que eu tenho percebido. Então, eu sei, quando tem muito treinamento em ensino incidental, eu tenho que focar muito em teatralidade, em flexibilidade, em improviso, em teatralidade mesmo, assim. Quando é muito já mais solto e já tem facilidade nesse engajamento com a criança e criatividade, aí você tem que focar muito em parte técnica. Porque tem dificuldade de cadeia de suporte, quer fazer as coisas muito sem base, mais assim, um antecedente não está tão claro, repete várias vezes o mesmo nível de cadeia de suporte, não sobe a cadeia de suporte, não tem muita essa estrutura. Então, eu acho que sempre tem alguma coisa no geral que a gente tem que trabalhar. Mas eu acho que tem gente que tem isso de forma mais inata. Eu acho que no Brasil tem certas carreiras que estão mais fortalecendo essa tendência dentro dos profissionais deles. Mas eu acho que, cara, eu acho que a gente ensina. A gente ensina. Isso se ensina. Dá mais trabalho em alguns casos do que outros. Já tive gente que demorou 3 meses para aprender a seguir a liderança da criança. Porque era tanta vontade de mandar. Você vai fazer o que eu tô mandando aqui, moleque. Criança não tem que mandar em nada, não. Mas depois a pessoa voou, foi supervisora do Farol por um bom tempo. É uma pessoa que eu tenho muito orgulho do caminho que ela fez e da competência que ela construiu. Mas demorou 3 meses para aprender a parar de mandar o tempo inteiro na criança, por exemplo. Então eu acho que tem perfis. Eu acho que, inclusive, para essa pessoa deve ter melhorado até o relacionamento com o marido em casa. Porque, pô, agora ficou menos. O marido agradece ao Farol. Pô, porque, poxa, se ela mandava aquele tanto na criança, imagina em casa, né, cara? Sim. Acho que é legal. Acho que tem perfis. Acho que tem uma coisa inata, mas eu acho que tem algumas carreiras que fortalecem mais isso e dão mais essa possibilidade, essa flexibilidade, e que atraem perfis, né, diferentes. Sim. Eu acho que, no geral, e isso eu vivi muito na minha formação em psicologia, é uma galera muito perfeccionista, que gosta muito das coisas muito certinhas, previsibilidade, né? Eu acho que existe um perfil, não todo psicólogo é assim, tem uns riporonga, mas aí muitas vezes esses aí vão muito mais para psicanálise, para psicologia humanista. Os psicólogos que vão para análise do comportamento frequentemente são um pouco mais rígidos, gostam de previsibilidade. Ou às vezes é muito frequente, não estou dizendo que é todo mundo, mas existem perfis também que favorecem. Às vezes até porque essa expectativa um pouco que se criou, a imagem que criou um pouco, né? Não é, né? Como a gente estava dizendo, existe talvez uma comunidade, uma cultura um pouco distinta, um pouco separada entre intervenções, aqueles que fazem intervenções, modelos que têm programas naturalísticos, como, por exemplo, o Denver, e aqueles que usam a ciência de uma maneira mais geral, sem estar vinculados diretamente a um modelo, né? Que a gente chama de intervenção ampla, assim, de modo geral. Uma coisa que eu sempre fui crítico àqueles que estão dentro dessa cultura de análise do comportamento sem modelo é talvez uma baixa pesquisa, um conhecimento, um repertório a um domínio que eu acho muito fundamental, que é desenvolvimento. Essa área dos marcos do desenvolvimento. Sim. Queria que você falasse um pouco
dessa questão, Nossa. dessa importância? Olha, eu vou te falar que eu acho que mais da metade dos casos de transtorno de comportamento que eu vejo nas clínicas tem erros crassos no plano de intervenção. E o que isso tem a ver com desenvolvimento? O cara não tem conhecimento de pré-requisito de desenvolvimento. Eu vejo tentando fazer atividades. Pô, eu tô querendo ensinar o menino a escrever o próprio nome. E ele consegue, quando ele quer, ele consegue. Ele escreve quando ele quer. Mas é só quando ele quer, gente. Quando ele quer, eu traduzo essa frase da seguinte maneira: ele tem dificuldade, ele tem a capacidade, mas ele não tem fluência. Aí você vai olhar de perto, e aí é muitas vezes o seguinte. Por exemplo, eu quero que escreva o próprio nome. Tá bom. Mas ele vai olhar o menino, ele vai pegar um objeto, a mão dele mexe parecendo uma pinça de robô. Coisa que um bebê de 1 ano e 2 meses já não faz. Ele não tem dissociação de dedo. Ele não tem pinça. Ele não tem giro de pulso. E aí você quer que ele escreva, só que ele pega o lápis, muitas vezes, assim, ó. Os dedos espaçados, e ele escreve assim, às vezes virado até para trás, e ele usa o braço para escrever. Como é que o cara não vai brigar? Ele vai tentar fugir, não conseguir fugir, ele vai quebrar o pau. Imenso. Agora, o que está faltando? A pessoa entender o seguinte, cara, eu não tenho dissociação de indicador, dissociação de pinça, dissociação de trípode. Eu não tenho giro de pulso. Como é que eu vou ter fluência para escrever? Eu não tenho coordenação visomotora, eu não tenho capacidade de coordenação bimanual para apoiar o papel, eu não tenho dissociação de cotovelo, de escápula aqui. Então, assim, é uma falta de conhecimento tão grande de como os comportamentos complexos são construídos e quais são os comportamentos que são necessários, as habilidades que são necessárias para que ele construa esses comportamentos complexos, que eu vejo muita gente fazendo um plano de intervenção que parece muito mais uma lista de desejos. Eu gostaria de ensinar tal e tal e tal objetivo, mas sem a menor preocupação em entender o seguinte: ele tem hoje já base suficiente para adquirir com fluência tal comportamento? E aí, no final das contas, o que acontece? Eu pego esse coisa de escrever o nome, aí o menino fica com aquela pega horrível dele, e eu repito tanto, que ele aprende a escrever o nome. Só que a hora que eu peço para ele escrever um texto na escola, ele quebra o pau e ele briga. Porque o que ele automatizou foi a escrita do movimento do nome, porque ele repetiu 72 mil vezes a escrita do nome. Era muito mais fácil eu ter trabalhado toda a base de desenvolvimento da mão, porque isso agora vai me permitir trabalhar tudo de motricidade fina, vai permitir abrir um zíper, abrir um pote, vai permitir fechar um botão, vai permitir apontar um lápis, vai me permitir tudo que eu preciso de motricidade fina, limpar a bunda, tomar banho. Tudo isso usa motricidade fina, usa habilidades de mãos e de dedos, mas o cara não tem essa percepção. Aí ele vê lá o checklist, ele vê que tem um objetivo de escrever o nome e que isso é importante para a escola, então eu quero que ele aprenda a escrever o nome. Aí repete até ele aprender a escrever o nome. Ele aprendeu a usar a mão? Não. Ele tem dissociação de pulso, de dedo, de indicador? Não. Então a base está péssima. Então eu vejo muito terapeuta que trabalha com análise do comportamento, focando e usando o checklist como uma lista de desejos. Eu quero isso é importante para ele aprender, isso é importante para ele aprender, isso é importante para ele aprender. Mas sem entender como é que eu construo aquele comportamento. A mesma coisa eu vejo para, sei lá, tomar banho, desfraude. É a mesma coisa. Então, assim, eu tenho que tomar banho, aí você vai olhar a pessoa, ele não cruza a linha média. Ele ainda não cruza a linha média para usar a mão oposta do lado oposto. Como é que ele vai se esfregar se ele não cruzar a linha média? Aí fica, sabe o quê? Aquela pessoa que pega aqui, se esfrega assim, só que aí eu vou olhar no banho e coloco o quê? Ah, ele aprendeu a se esfregar. Tá, mas aí ele esfrega, ele troca de mão para se esfregar. Então, o custo do banho é tão elevado porque ele não tem giro de tronco, ele não tem dissociação de tronco, ele não tem dissociação de escápula, ele ainda não cruza a linha média. Aí ele vai, esfrega aqui, troca e esfrega aqui. Tomou banho? Poxa, pro checklist tá lindo, tomou banho. Mas o custo é tão alto que eu tenho que fazer ele desistir de fugir, repetir por vezes suficientes para ele aprender aquele comportamento, e aí ainda acontece o seguinte: se eu paro de treinar aquela habilidade, ela desaparece. Se eu não supervisiono...
Aí eu tenho algumas coisas que tem que ficar para sempre na lista de objetivos em manutenção, ou que eu coloco no plano de intervenção, fico 3 meses sem trabalhar, ele some, aí eu tenho que colocar de novo e trabalhar de novo. Por quê? Porque não tem conhecimento de comportamentos pivô, não tem conhecimento de desenvolvimento infantil, desses pré-requisitos para a construção de habilidades. Tudo bem que se eu estou trabalhando com um adolescente e um adulto, muitas vezes eu não vou ter essa possibilidade de construir todos, de tampar todos os buracos. Mas existe um mínimo para que eu garanta fluência para o comportamento. Se eu não trabalhar um pouco essa parte mais estrutural, ele vai aprender um comportamento de forma muito difícil de generalizar para outras áreas do desenvolvimento e de aprendizado, de aquisição de habilidades. Né? Se eu não tenho todas essas habilidades motoras que eu descrevi, eu posso até aprender a tomar um banho de uma forma mecânica e repetitiva, mas isso não vai fazer com que fique fácil para mim preparar um lanche, porque eu ainda não tenho dissociação de pinças, Porque de umas coisas se pulso. comunicam com a outra. Exato. Então, cada habilidade que eu vou ensinar, eu tenho que ensinar de forma estanque, É blocada. repetitivo, e aí o ensino, inclusive, fica um saco. Porque eu tenho que repetir tantas vezes para garantir que ele desenvolva um planejamento motor e adaptação por repetição, e isso é generalizado mesmo, sabe? Então, não acho que é uma coisa, é só a gente olhar as nossas carreiras. O que a gente tem em psicologia do desenvolvimento? Eu vou ver as teorias de desenvolvimento. Não, você vai ver Piaget. Vygotsky, vou ver os trem assim, vou ver teorias de desenvolvimento. Só. Que é mais para a história do desenvolvimento Muito do que para a mais. teoria do desenvolvimento atual, porque teoria tem que ver o que está rolando agora. No máximo, você vai ver marcos globais de desenvolvimento com 6 áreas de desenvolvimento e 5, 6 marcos a cada ano de vida. Pega um Denver 2 ali e dá uma passada. Nem isso. Grosso. E aí acontece que eu vejo muito profissional usando os checklists, não para fazer raciocínio clínico, mas para ele escolher uma lista de desejos. Eu queria ensinar isso, isso e aquilo, sem perceber que existe uma progressão no que ele está ensinando, existe a necessidade de desenvolver uma base para que ele chegue onde ele quer chegar. Então isso é generalizado. Problema. Mas tem muito a ver com a nossa formação. Sim, sim. Que pós-graduação hoje ensina isso? Que graduação ensina isso hoje? Você não ensina... Pedagogia. Não me tem ensina. isso. Não tem Não isso. Agora pensa, o que o pedagogo está fazendo se não é suportar o desenvolvimento dessa criança? Pois é. Então eu fico lá pegando o alfinetinho e fazendo o menino colocar alfinete no isopor. Mas eu não percebo que eu estou fazendo isso porque eu quero desenvolver a habilidade de pinça, coordenação visomotora. Eu não percebo que eu estou fazendo isso para melhorar a dissociação dos dedos, para melhorar a precisão dessa pinça. Por que eu pego e coloco aquelas coisinhas de enfilamento, de colocar cadarço na madeirinha? Aí eu não vejo que é porque eu quero pegar a pincinha, quero trabalhar a coordenação bimanual, que eu quero puxar, fazer dissociação de dedo, trazer para trás, jogar para frente. Então, eles fazem porque todo mundo fez, eu aprendi a fazer, e é isso que a gente faz no primeiro ano. Mas eu não sei por que eu estou fazendo isso. Então, no final das contas, se o menino conseguir fazer, mas com compensações motoras, qualitativamente, o movimento está horrível. E ele vai carregar isso pro resto da vida. Se eu tivesse uma visão mais aprofundada disso, eu perceberia que tem alterações na qualidade do movimento e eu ajudaria ele a corrigir para que ele desenvolvesse uma habilidade que fosse mais generalizável no futuro. Então, assim, é uma coisa que falta em todas as graduações. O Piaget criou... Esse começou muito com o Piaget, né? Aí a galera começou estudando. O Piaget com 1000 problemas com os 2 filhos dele. Aí foi a galera... Aí, porra, tem estudos extraordinários que advêm do Piaget. Uhum. Aí o pessoal vai lá na faculdade e lê o Piaget. Uhum. É igual você vai estudar química e aí você lê um alquimista. Muito o alquimista, é verdade. Lê os alquimistas, entendeu? Você vai estudar política e só lê o Maquiavel. Não lê mais nada. Não existe. Mais ou menos só lê o Maquiavel. O que veja, não é um problema estudar Piaget. É ótimo, sensacional. Tá ótimo, mas isso é a história da área do desenvolvimento. Parar ali. Imagina você ver um estudo agora com 1000 crianças, com não sei quantas 1000 crianças, que estuda milimetricamente, que estuda várias áreas diferentes do desenvolvimento. É um negócio... Lucelmo, eu estou estudando para fazer um curso de motricidade fina.
E assim, ó, só de tipos de pega, existem quase mais de 40, na verdade, classificados de tipos de pega. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Para mim é o quê? Pinça trípode. E olhe lá. Mas quando você vai estudar de perto, tem mais de 40 tipos de pega à mão, de uso da mão para pegar objetos. E aí, eu quero que o menino aprenda a manipular objetos, mas eu não sei nem que tipo de pega eu uso para esse tipo de manipulação e como é que eu treino ela. Então, assim, vai ficar um buraco. Aí eu tenho um transtorno de comportamento porque ele tenta evitar atividades com um custo mais elevado. Eu não aceito que ele comunique o não. Eu não aceito que ele não faça. E aí eu vou partir para você vai repetir até você conseguir. Você vai brigar, eu não vou deixar você escapar e você vai fazer por repetição, você vai aprender. Sendo que era muito mais fácil eu entender um pouco melhor o que está faltando, quais são as dificuldades que ele tem para eu trabalhar aquela base. Que eu vejo muito isso acontecendo. Eu quero ensinar meu menino a andar de bicicleta. E repete. Tá, mas ele não tem tônus. Ele não tem tônus para sustentar a contração muscular por tempo suficiente para girar o pedal. Ele não tem coordenação visomotora para olhar para onde ele está indo e para ele fazer esse giro. Ele não tem dissociação dos dois membros. Os dois membros mexem junto. Ele ainda não tem essa dissociação. Como é que ele vai pilotar uma bicicleta? Não vai. Então, se eu não trabalhar essas habilidades de base, eu vou ficar repetindo a bicicleta por anos. Eu chego em algumas clínicas que eu olho o plano de intervenção do moleque, estão repetindo o mesmo objetivo há 1 ano e meio e ainda não se tocaram que a estratégia de ensino que eles estão usando não vai funcionar. Não é só porque eu repeti pouco, foi só 1 ano e meio. Ou porque o objetivo não é apropriado. Não é apropriado. Tinha que trabalhar uma base para chegar naquele objetivo. Então não adianta. É muita loucura achar que por repetição simplesmente já tem 1 ano e meio, não desenvolveu. Esses dias agora até tive uma discussão meio feia com uma fono, que o menino estava implementando comunicação aumentativa alternativa, não estava tendo supervisão da assistente terapêutica para implementação na sessão dela, o menino ficava tateando o tablet. Scrollando. E fazendo uma coisa de estimulação auditiva. Eu falei, gente, isso aqui virou... Virou bagunça. Virou, não vai aprender nunca desse jeito aqui. Aí eu fui conversar com a fono, inclusive. Não, mas tem quanto tempo que você está trabalhando esse objetivo? Não, tem pouco tempo. Não, pouco quanto? O que você chama de pouco tempo? Vamos operacionalizar pouco tempo. É chato pra caramba, né? Mas, não, já tem 3 meses. 3 meses é tempo pra caramba. 3 meses tu pega um menino com deficiência intelectual e você ensina pelo menos até etapa 4 do PEC, se for bem implementado. Entende? Então, assim, na média, quando bem implementado, com uma carga horária adequada, Então, assim, 3 meses não é pouco para a implementação do PECS, não. Agora, eu conheço menino que está usando a comunicação aumentativa alternativa há 10 meses e não dominou o básico. Não chega na etapa 3 do PECS. Não, mas aí também, às vezes, a pessoa pega uma criança que não tem nem discriminação e põe um negócio que não faz o menor sentido, uns sistemas que não faz o menor sentido. E aí eles já querem chegar com a categoria, não, porque você já tem que treinar do jeito que é. Aí já chega com 20 categorias, com não sei quantos objetos. Não tem cabimento. O menino não aprendeu, ele não aprendeu nem a função da linguagem. Ele nem entendeu que se ele apertar esse botão, eu ganho alguma coisa. Então, mas eu já quero começar com tudo, porque é assim que... Gente... Isso virou uma febre. Isso é um grande problema. Horrível. É um grande problema. Horrível. E isso também é falta de conhecimento de desenvolvimento infantil. Claro. Porque eu não sei que ele tem que aprender a trocar mensagens com o interlocutor para entender que ele pode comunicar através de um comunicador para conseguir coisas que ele quer, para depois ele querer identificar qual dos dois comunica o quê, para que ele aprenda a buscar o comunicador e aprenda a buscar o interlocutor e direcionar o comunicador para o interlocutor. Então, olha só, a escadinha, ó. Se eu não aprendi uma coisa, como é que eu vou aprender a próxima? Mas tem um discurso nesse campo de comunicação alternativa de que não tem pré-requisito. Você sabe que tem esse discurso, né? Aí eles pegam um negócio com 20 categorias e falam, não tem pré-requisito, joga lá. Não tem nem pré-requisito de discriminação, nem de habilidades... visuais. Ele, não, bota 20 categorias aqui e deixa que não existe pré-requisito de comunicação alternativa. Eles confundem essa expressão, que não é isso. Não tem pré-requisito, eu entendo da seguinte maneira: dá para ensinar mesmo que o menino não saiba nada. Dá, mas existe uma sequência de aprendizado. Claro. Não é à toa que existem etapas para o PECS. Não, mas inclusive eles falam mal do PECS, você não pode usar PECS. Você sabe que tem esse discurso, né? Pois é, mas
Inclusive, não existe. Eu não entendo por que eu não posso implementar as etapas do PECS na comunicação aumentativa. Ah, Thiago, mas você tá falando isso, mas porque você não é fono. Tá bom, mas dona fono, vai 3 meses que você tá trabalhando com moleque, você não ensinou um negócio que eu ensino em 2 semanas. Então você vai me desculpar. The proof is on the cake. Você quer saber se tá funcionando ou não? Se o bolo tá bom, experimenta o bolo, vê se ele tá macio, testa. Agora vai lá. Ah, não. Eu sou fono, tô implementando comunicação aumentativa. Tá bom, mas tem 3 meses que tá trabalhando com moleque, ele faz scrolling de tecla. Cara, isso é o que a gente mais recebe, sabia? Então, a eficácia tá baixíssima, seu trabalho tá seu trabalho tá ineficiente. Tem alguma coisa errada. E aí culpa a criança, culpa o plano, culpa a mãe, culpa a família, culpa a T. Quem que supervisiona a T? Quem que supervisiona a família? Quem que forma esse povo? Entende? Então a culpa é todo mundo, menos eu, que não tô sabendo fazer a implementação. Agora, mudando um pouco de assunto, Uhum. a Karen Pierce, ela publicou um artigo muito influente, muito importante, que é aquele que ela demonstra que as crianças com autismo podem ser diagnosticadas com estabilidade com 1 ano e 2 meses. Uhum. Né? Aquele estudo famoso. Inclusive, o último relatório do CDC cita esse estudo. Uhum. E eu a entrevistei lá na Universidade da Califórnia, no campus San Diego, né? E aí a pergunta é, nós vamos conseguir diagnosticar antes? Bem antes. Não, mas você vai entender onde eu quero chegar na minha pergunta. Essa é uma boa pergunta também que a gente pode tentar responder aqui. Mas ela disse assim, ela deu uma resposta curiosa, diferente da que eu estava imaginando. Ela disse assim, mas para que diagnosticar antes se a gente não sabe o que fazer com crianças menores? A gente precisa investir em saber o que fazer com crianças antes de 1 ano. Então essa é a minha pergunta para você, primeiro, que esse realmente é um grande desafio para todos esses modelos. Uhum. E que medida que esses modelos estão conseguindo responder essa demanda? Olha, eu acho que o seguinte, existem vários estudos embrionários de intervenção em bebês, com indicativos de bons resultados, quase sempre passando por treino parental. Porque a rotina de um bebê ela é diferente. Um bebê, em 30 minutos de estimulação, ele está quebrado. Ele precisa descansar, ele precisa mamar, ele precisa dormir, ele precisa fazer outras coisas. Então, a intervenção, ela acontece muitas vezes em doses muito menores, com menos repetição, de forma mais diluída, mais imbricado na rotina, porque, dependendo da idade, ele não tem horário de dormir, não tem essa estabilidade de rotina tão clara. Então, tem esse primeiro aspecto, que passa muitas vezes pelos pais. Eu acho que tem sido difícil para muitos pesquisadores conseguirem grupos grandes o suficiente para fazer essas intervenções. Então, muitas vezes os estudos são estudos com 6 crianças, 8 crianças, 15 crianças, e acabam não tendo estudos tão grandes com os grupos. Mas eu acho que tem boas iniciativas já com bebês. Isso, há 10 anos atrás, eu já fiz levantamento de modelos voltados para bebês. A gente já tinha uma meia dúzia com boa sinalização de que era um caminho a se seguir. Mas é igual carro voador. Acho que tem 20 anos que a gente promete que vai ter o carro voador e tem 15 aí que a gente promete que vai ter teste. De volta para o futuro nos enganou. Pô, total. Então eu acho que assim, existem boas promessas de diagnóstico precoce. Mas aí a gente não chega tão precoce porque a gente tem dificuldades logísticas para que isso aconteça. Então, eu acho que isso só aconteceria se a gente tivesse um sistema de rastreio global, com instrumentos muito mais claros. Agora, eu discordo desse ponto do para quê? Porque a hora que eu tiver realmente assim, 92% de eficácia na identificação de autismo num bebê de 6 meses, e eu fizer isso de forma ampla, esses pais... Quem constrói essa área do autismo no mundo são os pais do céu. É a encheção de saco da mãe que sabe que o menino tem autismo e que você vai fazer alguma coisa com o meu filho, que cria uma demanda que gera esse volume de pesquisa, que gera demanda por recursos, que gera demanda por criação de métodos de intervenção. Que cria um mercado que também pressiona, né? Pressiona. Então, eu não vejo da mesma forma. Eu acho que sim, a gente tem que chegar mais cedo, eu acho que a gente vai chegar mais cedo, a gente já está chegando a alguns indicadores que, se colocados juntos e usando inteligência artificial, acho que a gente vai chegar lá. Né? Por exemplo, tem alguns estudos, tem um estudo que mostra, esse estudo é maluco, com 6 meses de idade. Se eu pego o meu bebê pelos 2 braços, tá? E puxo ele para levantar o tronco, crianças com risco de autismo
elas não vão ter a tendência de ter a resposta de sustentar o pescoço. Muitas vezes o pescoço escorrega para trás. Um indicador ridiculamente simples assim, que já tem uma correlação elevada com o diagnóstico lá na frente. Aí se eu pego isso, mais eye tracking, mais teste, entende? Se eu faço Correlaciona, né? a chance de eu conseguir chegar cedo é grande, mas ninguém faz isso, porque cada um quer provar que ele está certo com um item só. E não acho que vai ser tão simples assim. Primeiro aspecto. E eu discordo de que a gente não tem que chegar mais cedo, mas é uma promessa que há 10 anos atrás eu tinha iniciado uma pós-graduação na Universidade de Massachusetts, em Boston. Eu até parei no meio, porque eu vi que ia ficar um custo muito elevado e que não ia responder às minhas necessidades. Para intervenção em bebês. Então já se fala disso já há 15 anos. Então, eu acho que não adianta a gente primeiro querer desenvolver a intervenção para depois. Eu tenho que criar a demanda e a pressão para que isso aconteça, na minha opinião. Acho que eu realmente aposto muito que nos próximos anos a gente vai conseguir identificar mais cedo, eu acho. Agora, o quanto isso vai ser acessível e generalizável é que já é a minha preocupação. Porque hoje a gente não faz rastreio, a gente tirou o M-Chat da carteira, da carteirinha de vacinação. Então, que instrumento de rastreio que a gente passa hoje com os moleques de 3 anos? Nenhum. Com 4 anos? Nenhum. Então, eu vejo que se isso não se tornar uma política pública ou um conhecimento tão generalizado que os pais saibam que dá para fazer isso com 6 meses e que eles se preocupem, que eles vão atrás e que eles busquem, se não for assim, eu não sei se isso vai acontecer no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que primeiro tem que criar esses instrumentos e generalizar o uso deles. Aí as intervenções aparecem, eu acho. Essa é a minha opinião. Eu acho que aqui o Early Point, que é o aparelho lá do Amiclin, né, de rastreio visual, eu não sei quanto custa, né? Mas eu imagino que, mesmo que ele custe muito, a tendência de todas as devices assim seja cair muito o custo. Talvez ele seja uma coisa que vai cair, vai se tornar acessível, né? Um eye tracking, há 15 anos atrás, ele custava 100 mil reais, 150 Você fala da reais. Tobii, que é aquele Da que a Tobii, Karen Pierce usa, né? Custava isso. Aí depois já teve... Aí eu me lembro que teve uma startup na Europa, eu não me lembro mais o país, que criou um a $100, com quase o mesmo nível de eficácia da Tobii. Eu tenho um desse em casa, inclusive. Tem uma galera que fez com Kinect do Xbox, já viu, né? Sim. Então, assim, eu acho que hoje está vulgarizando tanto que isso vai se tornar viável. Porque é o tipo de equipamento que hoje já não custa caro mais, né? Não tem porquê custar caro mais. Então, eu acho que a gente vai chegar no ponto de realmente conseguir fazer esse tipo de avaliação. Sobretudo porque, com o desenvolvimento e ampliação de uso de inteligência artificial, o que antes eu precisava fazer um estudo, juntar... Hoje eu consigo fazer uma base de avaliação muito mais ampla assim, na população geral, desde que tenham os instrumentos para isso. Então eu preciso garantir que, por exemplo, isso esteja disponível e que isso tenha, sei lá, 20 mil desses no Brasil. Aí a gente vai ter base de dados o suficiente para poder refinar o modelo e o algoritmo e identificar ainda mais fácil. E baixar o custo, né? Então, eu acho que vai caminhando para isso, mas eu acho que é igual um carro voador. Eu achava que ia chegar agora em 2025, a gente já ia ter meu carrinho voador. E agora que eu tô tendo um elétrico e ainda tenho que carregar ele a cada 3 dias e não dá para fazer uma viagem para Curitiba. Sendo que eu moro em Florianópolis. Porque ele não chega em Curitiba. Então, assim, vai avançando mais lento do que a gente imaginava no final das contas, né? Então, eu acho que vai acontecer, a gente vai chegar lá, mas não acho que é tão rápido. Acho que ainda vai uns bons 10, 15 anos para isso se tornar aí uma coisa real. Tiago, eu queria agradecer muito a você pelo convite, por ter aceito o convite. Imagina. Quero dizer que você tem uma contribuição para a gente inventar o carro que voa, o carro voador. Fico muito feliz de você contribuir aqui e contribuir com as pessoas que estão aqui ouvindo para que elas possam compartilhar desse sonho e compartilhar dessa construção também. Muito obrigado. Valeu, cara. Valeu. Obrigado, sempre um prazer. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado. Até mais. Tchau para vocês. Tchau.